Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Eclesiastes. Vamos lá para o capítulo 8. Hoje vamos aos versos 10 ao 17, onde Salomão continua na sua investigação, na sua pesquisa, a respeito da injustiça que impera neste mundo, já naquele mundo e nos dias de hoje. Eclesiastes 8, de 10 a 17. A palavra de Deus diz assim, então: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida, que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Salomão então segue, mostrando da análise que fez naquele tempo. Nós já, apenas pela leitura desse texto, nós já começamos e podemos certamente perceber a similaridade com os nossos dias. Portanto que podemos já, de começo, observar que a vida humana, o ser humano, o coração humano, ele é igual em todas as épocas. Desde a queda do homem até os nossos dias, até o fim dos tempos, a vida vai seguir nessa toada, especialmente a vida sem Deus. Salomão, então, nesse versículo 10, ele faz essa observação. Eu creio que muitos de nós já pudemos fazer isso também. Penso que algo que nós fazemos pouco, e muitas vezes até nem fazemos, é tratarmos, é falarmos, comentarmos, avaliarmos a morte. Tratarmos a respeito da morte. Falarmos a respeito da morte, o morrer. Até mesmo usar o termo, a palavra morte. Pois quando conversamos com alguém, não é? Com um familiar de alguém que morreu, normalmente dizemos assim, comentamos dessa forma: ele foi para um bom lugar, passou desta para melhor. Mas raramente dizemos, ele morreu, não é? Não queremos tratar desse assunto, parece que isso tem que passar longe da nossa mente. Não é? Mas Salomão aqui está então observando um funeral. Ele diz no versículo 10, assim também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Salomão aqui, ele observa o funeral de um ímpio e um funeral de um justo. A primeira questão que nós podemos já observar aqui é que os ímpios, os injustos, os não crentes, os maus, como a Bíblia vai caracterizar, eles também morrem. Apesar de pensarem que não morrem, ou nós pensarmos que os ímpios, os injustos vivem demais, não é?
mas eles também morrem. Salomão já havia falado a esse respeito, quando no capítulo 2, do verso 16, aqui mesmo de Eclesiastes, ele diz assim, ó, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Mas, em segundo lugar, nós vemos nesse versículo 10, que até mesmo na hora da morte, os ímpios, os injustos, eles parecem prosperar. Pois está dizendo aqui nesse texto que os injustos aqui, os ímpios, eles tiveram um sepultamento cheio de pompas. Eles tinham um lugar para ser sepultado. E mesmo naquela época, e já naquela época, ter um lugar para sepultamento custava muito dinheiro. Não é diferente hoje. Alguém, quando morre e vai ser sepultado, custa muito dinheiro. Mas até na hora da morte, parece que os ímpios estão em melhor situação, em melhor condição do que os justos. Os ímpios, por vezes, são lembrados e honrados com um tipo de sepultamento assim, cheio de honras e de pompas. Ao passo que os justos são esquecidos. É o que o texto diz. Essa observação que Salomão fez no seu tempo, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Nem mesmo tem um lugar para serem sepultados. E um dos exemplos máximos que temos com relação a isso, a um justo que não tinha lugar para ser sepultado, lembram-se de quem? O próprio Senhor Jesus. Ele não só não tinha um lugar onde reclinar a cabeça, como a sua sepultura foi ganha. Ele não tinha. Salomão afirma que isso é vaidade. Ou seja, que isso não faz sentido algum. Isso é um absurdo. Ímpios serem honrados e os justos serem esquecidos. Os perversos sendo honrados e os bons sendo deixados de lado. Mas isso, queridos, infelizmente é a realidade do mundo em que nós vivemos. Olha o verso 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, ou seja, a demora para se julgar, não é? E punir o ímpio, visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Não é mesmo o que vemos até nos nossos dias? Praticam a corrupção, praticam o mal, não são punidos, se sentem livres para continuar praticando o mal. Temos visto no nosso país até mesmo aqueles que estão presos, quando se consegue prender alguém, e mesmo dentro do presídio continuam praticando o mal. Nem mesmo a prisão tem parado essas pessoas. Portanto, queridos, não é de hoje que a impiedade raramente recebe a punição que merece. Não é de hoje. Não se executa logo a sentença sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. No Brasil, isso é especialmente e, infelizmente, comum, muito comum. Não é? Nós vemos que muitos crimes não vão a julgamento. Os que vão, os criminosos, ainda têm bons advogados, que conhecem as falhas da lei e assim ainda livram os seus clientes. Muitos outros crimes chegam a ser prescritos por conta da demora do judiciário. Muitos até juízes, infelizmente, corruptos, que vão
postergando e prolongando. Essa demora em punir o injusto, diz Salomão, encoraja as pessoas a permanecer na prática do mal. Mas aí vem a pergunta no versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. A primeira parte, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ou seja, tem gente que ainda vive muito, mesmo diante da sua maldade. Qual é a pergunta que surge? Como é que Deus pode permitir que pessoas ímpias, injustas, prolonguem os seus dias na perversidade? Como é que Deus permite isso? Como é que um Deus que se diz justo e bom permite essas coisas? Salomão, pensando a respeito disso, avaliando essa situação, ele vai dizer que isso é vaidade. Ele vai dizer que isso simplesmente não faz sentido algum. Não podemos compreender isso. Não é essa a pergunta que fazemos nos dias de hoje? Como é que um Deus tão bom permite o mal? E não só permite o mal, como a sequência do mal, a continuidade do mal, o aumento do mal. Como é que Deus permite uma coisa dessas? Salomão, o sábio, fazia essa mesma indagação. Tinha essa mesma questão a ser respondida. Simplesmente, queridos, a sabedoria humana não consegue compreender essa anomalia. Nós não conseguimos alcançar, não conseguimos compreender por que isso acontece. Mas a parte B do versículo 12 diz assim: eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Esse é o contraponto. Nós podemos não compreender por que é que Deus permite que o mal impere e que ele prossiga. Nós não conseguimos compreender como é que Deus permite que o mal venha até mesmo sobre o bom, ou sobre os bons. Nós não conseguimos compreender. Salomão não compreendia. Mas nós podemos compreender como Salomão, pois ele diz assim, ele não apenas compreendia, ele diz que ele sabia de fato, não é? Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Eu posso não entender o mal, eu posso não entender o que Deus está e decide a respeito do mal imperar neste mundo. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho que saber, como filho de Deus: qual é o bem que sucede a nós que tememos a Deus? Provérbios 10, 27. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. O capítulo 3 de Provérbios, os versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ainda Provérbios, o capítulo 9, os versos 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te
acrescentarão. O que o salmista está dizendo aqui? O que Salomão diz para nós aqui? É que levar uma vida que honre a Deus conduz à longevidade, a longos dias. Ué, mas então a Bíblia está, de alguma maneira, se contradizendo? Ou nós nunca vimos um jovem cristão morrer? Se é jovem, morreu cedo. Nós nunca vimos pessoas não tão idosas morrerem. Gente de fé. Gente crente, gente santa. Então como é que Salomão me diz uma coisa dessa? Em Provérbios e por várias vezes. Dizendo que temer a Deus prolonga os nossos dias. Como é que nós vamos entender uma coisa como essa? Em primeiro lugar, queridos, nós podemos definir ou decifrar o que Salomão está dizendo aqui. É que ele está de fato relatando, observando o que acontece no mundo ideal. O mundo ideal é assim mesmo. Os justos viverão prolongadamente. E os ímpios serão punidos brevemente, rapidamente. Esse é o mundo ideal. Versículo 13. Olha o que ele continua dizendo. Na sequência do que acabou de dizer no 12, não é? E o que lemos em Provérbios. Olha o 13. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Como acabei de dizer, isso só acontece e vai acontecer no mundo ideal, não no mundo real. Uma coisa é o mundo ideal, a outra coisa é o mundo real. No versículo 14, olha o que Salomão continua dizendo: ainda há outra vaidade sobre a terra. Há outra coisa que nós não conseguimos compreender que há sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Assim que Salomão vai nos forçar, ou está nos forçando, a nós enfrentarmos esse mundo real. É a realidade que vivemos. No mundo que é ideal, nós temos o que está descrito no versículo 13. O perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Mas no mundo real, o versículo 14 diz assim: há justos a quem sucede segundo as obras dos perversos. Isto é, há justos que morrerão jovens. No mundo real é assim. No mundo ideal, o versículo 13 vai dizer assim para nós: há perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Os justos é que deveriam viver muito. Mas no mundo real, por vezes acontece dos justos morrerem cedo e dos perversos terem a vida longa. Os perversos viverão muito. Mas confrontado com essa situação, com esse enigma, com essas questões que Salomão mesmo não consegue compreender, o porquê dessas coisas, ele escreve no versículo 15: então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ele já falou alguma coisa a respeito disso lá no capítulo 2 de Eclesiastes, no versículo 24, ele diz assim, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Queridos, apesar então da injustiça que se vê neste mundo e estas questões todas que perturbam a nossa alma, e vermos que o próprio Salomão não tem resposta, aquele que é sábio,
Aquele que é sábio vai procurar viver e vai procurar se alegrar na vida que Deus dá. Na vida do dia a dia, corriqueira, comer, beber, viver. Os sábios vão procurar viver da melhor maneira, diante de tudo o que acontece, porque Deus é o doador da vida, e vamos procurar desfrutar das coisas boas que Deus dá para cada um de nós. Desfrutar a vida reconhecendo que a vida é um dom de Deus. E reconhecer que a vida é um dom de Deus é um sinal de maturidade e de sabedoria. A vida e os seus prazeres são dados por Deus. Por isso deve ser vivida de maneira alegre para a glória de Deus. Pois isso alegra a Deus, exalta a Deus, glorifica ao nosso Deus. Ele se alegra quando vê os seus filhos curtindo esse maravilhoso presente que Ele nos dá, a vida. Portanto, um cristão viver entristecido, rabugento, murmurador, triste, isso não é sinal de sabedoria. Isso não manifesta a glória de Deus. Mesmo diante de todas essas circunstâncias terríveis que o mundo apresenta para nós. Seja de uma forma geral, ou seja, quando a tristeza, a dificuldade, o problema chega na nossa casa, chega no nosso endereço, chega na nossa própria vida. Como nós podemos e devemos viver sabiamente diante de tudo isso que está aí posto? Temendo a Deus, desfrutando da vida que Ele nos dá nessa terra, nos alegrando com a vida que Ele nos deu, pois é um dom dEle, um presente dEle para cada um de nós. Mas diante dessas perguntas que acabamos de colocar, há pouco falamos e perguntamos por que que um Deus bom permite que o mal prevaleça e ainda sejam prolongados os seus dias? Jesus, Ele nos dá algumas respostas lá no Novo Testamento. Ele nos ensina, especialmente, que a vida não termina com a morte, mas que há vida após a morte. No juízo final, queridos, os justos e os ímpios terão que prestar contas pelos seus atos. João 5. Evangelho segundo João, no capítulo 5. Os versos 28 e 29. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E ainda, Mateus no capítulo 12. Mateus 12, 47. Mateus 12, 47 nos diz assim, até os 50. E alguém me disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Quem está com Deus, quem anda com Deus, esses têm a verdadeira vida. A justiça de Deus será feita. Se não feita nessa vida, será feita na eternidade, na próxima vida. Os versículos, então, 12 e 13 lá de
Eclesiastes, voltando lá para o nosso livro de Eclesiastes, vai dizer que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Vai sofrer as consequências. Mas a resposta às perguntas que nós fizemos, por que coisas ruins acontecem nessa vida a pessoas boas? E por que coisas boas acontecem nesta vida a pessoas ruins? Os versos 16 e 17, creio que podem nos explicar isso. Olha os versos 16 e 17 de Eclesiastes 8, voltando lá para o nosso texto. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Aqui Salomão, ele repete por 3 vezes que o homem não pode compreender, que o homem não vai entender e que não vai, portanto, poder achar, encontrar, saber. Não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que ele se empenhe em descobrir, ele não vai entender. E ainda que o sábio diga que virá a conhecer, nem por isso vai poder achar. Nem mesmo o mais capacitado dos seres humanos vai conseguir entender toda a obra de Deus. O motivo por que Deus faz alguma coisa ou deixa que aconteçam outras. A sabedoria humana, ela é limitada. Não há como compreender tudo o que Deus fez e faz. E por que é que Ele permite essas injustiças? Isaías 55, de 8 a 9, nos dizem assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 11:33, ele como que replica esse mesmo pensamento de Isaías. Em Romanos 11:33 ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Salomão aqui, queridos, mostrou para nós que, embora devamos usar a sabedoria para viver diante desse mundo perigoso e injusto, essa sabedoria não nos capacita a entender toda a obra de Deus. Embora nós devamos usar nesta vida a sabedoria que Deus nos dá, também devemos aceitar o fato de que a vida neste mundo nos apresenta mistérios que não conseguimos resolver. Mas uma coisa é certa: se não nesta vida, na eternidade, os justos e os ímpios serão tratados como tais. As ovelhas serão separadas dos bodes, dos cabritos. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A partir do verso 31. Mateus 35, a partir do 21, diz assim: quando vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes,
enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro e não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que os deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim os deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O justo juízo de Deus. Nós podemos olhar e podemos viver, podemos até passar por grandes dificuldades nos nossos dias. Nós podemos ver ímpios e injustos, aqueles que não amam a Deus, impiedosos. Podemos ver, podemos observá-los, podemos até considerar, achar que eles estão progredindo, que eles têm benesses, que eles vivem uma vida mais tranquila do que nós, do que os justos. Podem viver prolongadamente, podem demorar a serem punidos, e às vezes até nesta terra não serão punidos. Mas nós, como filhos de Deus, como aqueles que temem a Deus, devemos procurar desfrutar, mesmo não compreendendo do porquê Deus faz essas coisas, ou permite isto, desfrutar da melhor forma da vida que Deus nos deu aqui nesta terra. E esperando no Senhor o seu justo juízo. Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Das questões mais simples, do viver diário, de qualquer um de nós, de toda a humanidade. E há de exercer o seu poder, a sua justiça final, separando as ovelhas dos cabritos. Eu quero terminar lendo lá no livro de Judas, o meio-irmão de Cristo. É o livro, ou é a carta antes de Apocalipse. Chega em Apocalipse, volta uma cartinha, é ali. A partir do versículo 5, ele nos diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem
água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vejo o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E que vivamos alegremente a vida que Deus nos deu, esperando, de fato, o juízo de Deus para os ímpios e a graça do nosso Deus, o amor de Deus, do nosso Pai, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, até o dia final. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.